E agora a gente vai falar de outros exemplos muito parecidos, vamos colocar com o que a gente já falou, mas com outro viés, né, com outro ponto de vista, que são outros exemplos, claro, mas também são três que a gente vai falar. A gente falou de lucro, demanda e o ponto de equilíbrio, né? A gente falou, desculpa, a gente falou de receita, custo e falou do lucro, mas falou do ponto de equilíbrio. Agora a gente também vai falar de demanda, oferta e ponto de equilíbrio, ponto de nivelamento, para vocês entenderem. Então, quando a gente fala em demanda, a gente fala assim, ó, seja U uma utilidade. A gente usa U como uma simbologia para um bem, para um serviço. Então, a demanda, ela representa a procura, quer dizer, todo mundo que está disposto a pagar um preço para comprar essa utilidade, para ter esse bem ou serviço, né? Todo mundo que se propõe a pagar um determinado preço P, né? Porque aqui a gente vai trabalhar com preço e quantidade. Então, isto é, ó, a soma das quantidades que todos os compradores do mercado estão dispostos e aptos a adquirir a um preço P. Então, quando a gente fala em demanda, é todo mundo que quer comprar um determinado produto, todo mundo que está apto, todo mundo que quer, se dispõe a comprar um determinado produto em um determinado período de tempo. Então, pode ser um dia, pode ser uma semana, pode ser um mês. Então, quer dizer, o que a gente está olhando? Então, demanda representa a procura. O que significa? Então, a função demanda, ela associa todo o preço P à demanda, quer dizer, à procura desse mercado que a gente está falando, por esse determinado produto. Então, ela descreve, ó, o comportamento do consumidor, que compra mais quando o preço é menor, tá? E compra menos quando o preço sobe. Então, quando a gente coloca aqui a curva de demanda, ela é uma decrescente, vamos colocar assim, é uma curva decrescente. Conforme o preço vai aumentando, você vai comprando menos, tem menos gente interessada em comprar aquele determinado produto. Então, a procura é maior quando eu tenho um preço menor. É essa a questão. Então, a representação gráfica dessa curva é uma curva de demanda, que a gente chama, e para que haja demanda, a gente sempre vai considerar um preço maior que zero, não existe preço negativo, e uma demanda maior que zero. Então, a gente não vai olhar no meu gráfico, você sabe que o plano cartesiano tem 4 quadrantes, que a gente chama, né? Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. A gente só olha aqui o primeiro quadrante, que é onde eu tenho quantidade positiva e preço positivo. Não existe preço negativo. Não existe quantidade negativa. Na realidade, não existe nem preço zero, nem quantidade zero, né, que a gente fala. Então, sempre o preço tem que ser um número e a quantidade também. Tem que ter pelo menos 1, 2, 3 aí. Então, por isso que a gente fala que a demanda, a gente só vai trabalhar com preço maior que zero, não igual a zero. E a demanda também vai ser, a procura, né, a função aí também tem que ser maior que zero. Existe a demanda, que é a procura, e existe a oferta. A gente chama a oferta da função S, também em função de um preço P. Então, a oferta de mercado de uma utilidade, né, ela é cotada a um preço P. Então, é a soma das quantidades de todos os produtores, né, que todos os produtores estão dispostos e aptos a vender, tá? A um preço P determinado a um certo período de tempo. Então, a demanda, digamos, é a curva que representa todos que querem comprar, todos que estão dispostos a comprar. A oferta representa todos os produtores que estão dispostos a vender. Que dependendo do preço, eu também não quero vender. Quanto maior o preço, mais pessoas, digamos, mais vão querer ofertar, vão querer vender aquele produto. Se o preço é muito barato, as pessoas vão dizer assim, eu não vou vender. Por esse preço, digamos, fica lá em casa, não quero vender. É mais ou menos essa a ideia. Então, a função oferta é a função que associa a todo o preço P a respectiva oferta de mercado. Então, ela descreve o comportamento do produtor. A demanda é o consumidor que compra. A oferta é do produtor, aquele que vende. Então, ela é uma função crescente, pois quando o preço sobe, existem mais produtores, existem mais pessoas interessadas em colocar no mercado quantidades cada vez maiores do seu produto. Quando o preço cai, a oferta também vai cair, também diminui. Então, aqui eu tenho uma curva crescente. Então, ó, a oferta também é sempre maior que zero, não existe oferta negativa. E da mesma forma que a demanda, não existe preço negativo. Então, sempre quando eu estou trabalhando com oferta e com demanda, eu estou trabalhando com preços positivos e quantidades positivas. Não existe preço negativo, não existe quantidade negativa. Então, a minha
curva de oferta e a minha curva de demanda também são curvas sempre no primeiro quadrante. Então, tanto né, um quanto o outro não existe igual a zero, que a gente fala, né? E aí, então, eu já vou fazer um exemplo com tudo junto. Existe o preço e a quantidade de equilíbrio. Aqui é um ponto de equilíbrio que a gente chama. Lá, quando a gente trabalhou o break-even point, era um número. Eu tenho que produzir, sei lá, uma quantidade 10, que isso vai me dizer que a partir dali eu tenho lucro, abaixo daquilo eu tenho prejuízo. Aqui eu tenho um ponto. Então, o preço e a quantidade de equilíbrio vão me dar um ponto. Eu tenho um valor de preço e para esse preço eu tenho uma determinada quantidade. Então, a lei da oferta e procura, o preço de mercado de um produto indica o número de unidades que o fabricante deseja vender, assim como o número de unidades que o consumidor deseja comprar. Então, aqui, o preço e quantidade de equilíbrio é quando a oferta é igual à demanda. Então, na maioria dos casos, à medida que o preço de mercado aumenta, a oferta aumenta e a demanda diminui. Só que vai existir um lugarzinho, vou colocar assim, o preço de equilíbrio é quando as duas serão iguais, graficamente. Então, a quantidade corresponde ao preço e a quantidade de equilíbrio. Então, vamos ver? Olha só o gráfico para vocês entenderem. Eu tenho uma curva de oferta, eu tenho uma curva de demanda. Aqui está invertido, digamos, pode ver que quantidade está na horizontal e o preço está na vertical. Muitas vezes acontece, dependendo do que eu vou analisar, pode acontecer, e aí a curva vai se inverter, mas pode acontecer de eu ter o preço na horizontal e a quantidade na vertical. Então, os economistas ou alguns tipos de economistas, eles preferem inverter essa curva, só para vocês terem noção, mas não tem problema. Normalmente eu faço quantidade e preço. Aqui vocês viram que tem vários valores, e o ponto de equilíbrio, eu tenho uma quantidade de 15, ó, que é ali no meio, e eu tenho um preço aqui de R$2. Então, para esse valor ali, eu tenho o mesmo número de pessoas vendendo e procurando o meu produto. Então, é isso que é o ponto de equilíbrio. Eu tenho 15 pessoas, né, vendendo, 15 pessoas comprando. A que preço? R$2. Então, a R$2 eu vou ter a mesma quantidade de pessoas procurando e vendendo esse produto. Se eu tiver um preço maior do que 15, eu tenho oferta. Tá? Eu tenho pessoas querendo vender a 20, a R$3, ó, eu tenho 20 pessoas ali colocando a minha quantidade, né? Eu tenho 20 pessoas, por exemplo, ofertando a R$3, mas eu não tenho demanda. Não tenho ninguém que se dispõe a pagar esse valor. Essa é a questão. A 10, ó, a minha quantidade 10, eu tenho demanda lá em cima, o preço 3, mas eu não tenho oferta. Ninguém quer vender, vamos colocar assim, a um preço tão pequenininho, a um preço R$1, por exemplo. O pessoal quer vender a 3, não, mas não a 1. Então, é isso que significa o ponto de equilíbrio. E quantas pessoas estão oferecendo, estão dispostas a oferecer, quantas pessoas estão dispostas a comprar para aquele determinado preço. Então, por isso que é um ponto de equilíbrio, preço e quantidade. E aí, a gente vai fazer um exemplo.